A todos, sejam bem-vindos aqui à nossa disciplina, enfim, né, de contabilidade, esperada disciplina de contabilidade. Cheguei hoje em Cuiabá, cheguei do Rio, né, todo agitação, querendo muito aqui conhecer vocês, fazer com que vocês aprendam essa jossa, né, para quem nunca viu contabilidade, né. Tem algum contador aqui? Meu amigo é contador, vai ser meu monitor. São meus dois monitores, hein? Meus dois monitores, né? Dinheiro, você faz, vai te pagar bem. Vai te pagar bem, né? Tem administradores aqui? Pô, tu é tudo, cara. Pô, tem um administrador quem é? Tem algum economista? Direito? Eu pensei que tu ia levantar também. Direito. E quem não é dessa área, quem é formado em quê? Quem não tem, assim, nenhuma formação parecida aqui? Tem alguém que tenha... Por exemplo, é comum, tá, ter pessoas formadas em arquitetura, biologia, assim, sem problema algum. Tá? Sem problema algum. Agora, é claro que quem se formou em contabilidade e, de certa forma, lê, né, sobre contabilidade, né, acaba tendo uma vantagem competitiva nesse primeiro momento aqui. Mas também se deitar, né, se achar que por fazer contabilidade, ou ter feito contabilidade, vai ficar muito tranquilo, também não vai, porque o que você vê na graduação é diferente do que você vê em concurso público, então você precisa entender a mecânica do concurso público e, enfim. Então a gente está aqui para ajudá-los, né, nessa empreitada. Teremos um final de semana aí bem intenso, né? Porque, na verdade, as duas últimas vezes que eu vim, eu fiquei a semana toda, mas ainda era estágio de pandemia, então, no meu plantão lá no Ministério Público, eu trabalho no Ministério Público, vou fazer uma apresentação rápida minha, a gente fazia o nosso plantão home, né? Dava para fazer home. Agora a gente voltou lá para o presencial, então eu só consigo vir às sextas, né? E fazer esse batidão com vocês, né? Então, teremos a aula até às 10 hoje, né? Amanhã a gente vai começar às 8, vamos até às 5, e domingão também. Tá? Aí em agosto a gente vai ter essa mesma pegada para contabilidade avançada, beleza? Então deixa eu me apresentar rapidamente aqui, meu nome é Anderson Fumax, um sobrenome um pouco diferente aí, na França seria Fumot, né? Mas nós abrasileiramos, né? Ficou Anderson Fumax, então fiquem à vontade aí para nos seguir nas redes sociais, a gente está sempre em contato aí com os nossos alunos, né? Com os nossos parceiros aqui, e enfim, eu trabalho no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, lá como perito contábil, sou graduado em contabilidade, né? Respiro contabilidade, fiz o meu mestrado em contabilidade, tenho uma especialização em IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, então eu respiro contabilidade, gosto muito, né? Enfim, e a minha paixão é lecionar, né? Então por isso que eu estou aqui, para ajudá-los, porque saiba que eu acabo aprendendo junto com vocês toda vez que eu venho, né? Eu sempre aprendo alguma coisa, né? Eu tenho um amigo ali que está lá atrás, que eu vou até apontar para ele ali, gente boa, da maior qualidade, né? Ele entrou na outra turma, né? E vai ver que a aula vai ser diferente da primeira, porque cada turma é diferente, cada turma exige uma forma diferente, cada turma tem, né, uma forma, né, de interagir diferente. Então, nunca as aulas são as mesmas. Tá? Bom, então, para esse primeiro momento, vamos fazer uma breve contextualização do que é contabilidade. Ah, professor, eu tenho muito medo de contabilidade, eu tenho muito receio de contabilidade porque eu não sou bom com números. Bom, o primeiro ponto aí é o seguinte, vocês estavam discutindo aí há pouco tempo aí de números, né? A contabilidade, na verdade, os cálculos, quando ocorrem, são mais simples do que vocês imaginam, né? Se você for fazer uma prova de matemática financeira, você vai ter cálculos muito mais complexos, né? Se você for, de repente, fazer um raciocínio lógico, uma estatística, você vai precisar demandar muito mais de matemática do que propriamente contabilidade. Agora, a grande dificuldade na contabilidade, inicialmente, né, é justamente interpretar, a interpretação das contas, dos fatos. Isso exige, de fato, né, um pouco de paciência. Eu costumo dizer que na aula de amanhã, até a hora do almoço, quem não desistir, quem voltar para a sala de aula depois do almoço, vai comigo até o final. Porque na aula de amanhã, a gente vai começar a falar sobre débito e crédito, que é o terror da maioria das pessoas. E o pessoal fica desesperado porque, na verdade, eu falo de débito e crédito, eu fico tentando associar com a minha conta bancária, com a minha conta corrente.
Se vocês tentarem fazer essa associação, realmente vocês vão ficar muito confusos. Eu peço para vocês eliminarem essa associação, tá? Esqueçam a conta corrente de vocês, não façam essa associação, porque a contabilidade tem uma lógica própria. E que eu vou te falar, sinceridade, já tem mais de 500 anos. Se ninguém nunca mudou é porque dá certo. Né? Existe uma lógica por trás disso que, se ninguém nunca questionou, ninguém nunca mudou, é porque tem algo coerente, né, na lógica da contabilidade. Então, para um primeiro momento, a gente vai, vamos dizer assim, a aula 1, né, ela trata dos aspectos introdutórios da contabilidade. Se cair uma questão disso aqui, vocês não podem errar. Tá? Por quê? Porque são questões muito introdutórias, muito basilares, tá? Que a banca às vezes tenta te confundir. Mas eu vou dar aqui os bizus, aqui vocês têm um material mais completo. No quadro a gente sempre coloca o resumão aqui, obviamente, a gente vai batendo aqui algumas coisas, né? E vamos seguindo aqui o fluxo, beleza? Bom, então vamos conceituar contabilidade. A contabilidade, assim como a administração, assim como a economia, é uma ciência social. Não é uma ciência exata. Ué, não é uma ciência exata? Não. Ciência exata é matemática. Né? A contabilidade é uma ciência social. Aí já é um ponto importante, que já tivemos provas de concursos públicos que uma das alternativas, ou quando era certo ou errado, de CESP, estava lá. A contabilidade, por ser uma ciência exata, pratica as funções de orientação. Não, não é ciência exata, é uma ciência social. Tá? Por que a contabilidade é uma ciência social? Vou dar aqui 2 grandes motivos para isso. Tá? O primeiro motivo é que as informações geradas pela contabilidade, elas impactam toda uma sociedade. Eu já vou falar sobre isso quando nós falarmos de usuários da informação contábil. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, os fatos que devem ser registrados na contabilidade normalmente decorrem da ação humana. Ou seja, a ação humana gera a possibilidade de realizar um registro contábil. Então, a contabilidade não é uma ciência exata. Então, esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Avançando mais um pouco, é uma ciência social que pratica as funções de orientação, controle e registro. Essa definição foi dada no primeiro Congresso de Contabilidade em 1924. Claro que todo mundo acaba tendo a sua própria definição. Eu mesmo tenho a minha própria definição. Mas, para fins de prova, o que normalmente se pede é essa definição. Ou seja, pratica as funções de orientação, controle e registro. Eu botei aqui OCR para vocês entenderem que essas 3 palavras aqui são muito importantes. Por que ela orienta? Porque eu vou mostrar depois para vocês que a contabilidade ela gera informação para diversas tomadas de decisões. Por exemplo, se o Luiz, né, que é o dono do curso, tiver que tomar uma decisão, certamente ele vai se pautar em números. E quem gera esses números é a contabilidade. Tá? De controle, porque nós vamos falar que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Ou seja, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. E registro, porque a contabilidade registra tudo o que acontece na empresa. Ou seja, eu tenho que registrar. É uma técnica contábil, inclusive é a primeira técnica contábil que nós vamos falar aqui, é a escrituração. Então, pratica as funções de orientação, controle e registro. Aí um ponto importante, dos atos e fatos de uma entidade. Aí um ponto importante, a contabilidade geral, que é a contabilidade que nós vamos aqui transitar nesse final de semana, ela, vamos dizer assim, ela se atém aos fatos contábeis. Tá? Mas por que você está falando de atos também? Porque esse conceito aqui é o conceito da contabilidade como ciência. Ou seja, a contabilidade geral é um segmento da contabilidade. Vocês devem imaginar que existem outros segmentos na contabilidade. Por exemplo, existem concursos, como por exemplo CGU, há pouco tempo, caiu o quê? Contabilidade pública. Não foi contabilidade geral. É uma contabilidade voltada para as entidades públicas. Ou seja, lá na contabilidade pública, eu tenho o mesmo conceito, que eu falo da ciência como um todo. Só que na contabilidade pública, além de registrar os fatos, lá eu preciso registrar os atos. Ou seja, além dos fatos, os atos. Por quê? Uma entidade pública tem que dar o quê? Publicidade aos seus atos.
né? Isso faz parte até dos princípios, né, constitucionais, o tal do LIMP, né, o famoso LIMP, né? Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então, nas entidades públicas eu registro também atos. Beleza aqui? Ok? Mas nós, inicialmente, né, focaremos nos fatos contábeis, porque na contabilidade geral é o que me importa. Eu não tenho a obrigação de registrar atos na contabilidade. Se eu vier a fazer, será por meramente controle. Mas não tem essa obrigação. Até aqui, tudo bem para vocês? E eu vou pedir algo de todo o coração aqui. Participem, perguntem. Sim, me usem bem no bom sentido, que eu venho aqui com todo carinho aqui do Rio de Janeiro para poder encher vocês de informação. Então, assim, não hesitem em perguntar, por favor. Tá? Porque o nosso próximo encontro vai ser em agosto. Em agosto é a contabilidade avançada. E na avançada, quem não pega a geral bem, vai ficar boiando. Né? Então, assim, cara, me explorem mesmo, beleza? Tá? Bom, até aqui tudo bem em relação ao conceito? Legal? Bom, campo de aplicação da contabilidade. Anderson, quem é obrigado a fazer contabilidade? Bom, reparem que eu não utilizei o termo empresa, né? Não utilizei. Utilizei o termo o quê? Entidade. E a entidade é toda pessoa física ou jurídica que detém patrimônio. E o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. Mas para que eu possa ter a obrigação de ter contabilidade, esse patrimônio, primeiro, precisa ter uma gestão, né? Eu preciso gerir aquele patrimônio, e esse patrimônio precisa ser o quê? Avaliado monetariamente, né? Mensurado, né? Eu preciso ter formas de mensurar. Como é que eu vou avaliar se eu não consigo mensurar? Não faz sentido, né? Então, ou seja, se vocês for parar para analisar, obviamente as empresas com fins lucrativos vão ter contabilidade, mas as entidades sem fins lucrativos precisam ter contabilidade, igrejas, ONGs, condomínios, alguns clubes de futebol que ainda não são empresas, associações, todos eles precisam ter contabilidade. As entidades públicas precisam ter contabilidade. Nós, como pessoas físicas, temos contabilidade. Imposto de renda. Já entregaram? Já entregaram, né? Porque o sistema não vai funcionar mais não, tá? Forem começar a enviar aí, não vai funcionar mais não. Se for deixar para enviar no final de semana, vai dar problema, né? Então, ou seja, eu como pessoa física, eu tenho meu patrimônio. Tá lá, bens direitos. Não está lá preenchendo no imposto de renda? Dívidas de ônus reais, que são as minhas obrigações. Rendimentos, que são as minhas receitas equivalentes à empresa. Deduções e pagamentos são as minhas despesas. Ou seja, é a nossa contabilidade, é a nossa prestação de contas para o governo. Ok para vocês? Beleza? Então, ou seja, quem está obrigado à contabilidade? Qualquer entidade que detenha patrimônio e que esse patrimônio possa ser avaliado monetariamente e que esse patrimônio tenha algum tipo de gestão. Beleza? Ok? Tá? Bom, como eu comentei com vocês, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Se eu não conseguir falar hoje, certamente vou iniciar a aula de amanhã com esse assunto. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Aqui a coisa vai começar a ficar mais interessante para vocês, porque os primeiros dois tópicos aqui são muito conceituais, mas são muito importantes. A partir do patrimônio, a gente começa a ver uns numerozinhos, né? Mas o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. Então, vou deixar para explorar esse assunto no tópico referente ao patrimônio. Ok para vocês? Tá? Agora, um ponto importante também é o seguinte: não confundir objeto com objetivos. Porque os objetivos têm relação com as finalidades. Ou seja, quando eu faço contabilidade, eu faço com quais propósitos? Eu posso elencar diversos aqui. No material de vocês está um monte, mas dois aqui resumem basicamente tudo que eu coloquei no material de vocês. Ou seja, primeiro, com a contabilidade, eu consigo apresentar a situação patrimonial, financeira e econômica de uma entidade. Ué, mas essas informações não são as mesmas, não? Não. Primeira pergunta que eu faço a vocês: lucro é igual a caixa para vocês? Quando a empresa tem lucro, ela necessariamente tem caixa? Não, né? Por quê? Por que vocês acham disso? O lucro é resultado, né?
O caixa tem relação com a situação financeira. O lucro tem relação com a situação econômica. Ué, mas que diabo é isso, Anderson? Vamos lá. A contabilidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, trabalha com o regime de competência. O que é competência? Os fatos são registrados no momento do fato gerador, independentemente se eu pago por eles ou recebo por eles. Pô, Anderson, não entendi. Eu vendo canetas, você comprou 100 canetas minhas aqui. Anderson, vou te pagar daqui a um mês, beleza? Beleza. Puf, vendi. Se eu vendi, isso é uma receita. Emito nota fiscal, pago imposto por aquilo, beleza? Recebi? Não. Agora, se eu for apurar o resultado, não vou ter um lucro? Né? Vou ter uma receita, um custo de venda, vou ter o lucro. Então eu tive lucro, mas não tive caixa. Consegue perceber isso? Então, como você mesmo comentou, o lucro tem relação com o desempenho. Desempenho. O caixa tem relação com o recurso financeiro. Tanto que na pandemia, quando a pandemia bombou, cara, vocês devem ter visto centenas de lives, né? Vamos fazer live, né? Eu fiz uma porra, já não aguentava mais de fazer live, né? Mas o curioso é que a pandemia serviu para que muitos empreendedores, muitos gestores, passassem a dar mais importância para o caixa do que para o lucro. Porque as pessoas falam de lucro, falam, tá, mas o que é ter lucro e não ter caixa? Porque o caixa é o dinheiro que eu reinvisto na empresa, pago minhas dívidas, distribuo dividendos. É o caixa que move a empresa. O lucro é importante? Ele é importante, mas se o lucro não vier acompanhado de caixa, nada adianta, ok para vocês? Tá? Então, ou seja, apresentar situação patrimonial, porque como o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, eu preciso apresentar o seguinte, ó, em 31 de dezembro, olha a minha situação patrimonial aqui, ó. Olha quantos bens eu tenho, olha quantos direitos, olha quantas obrigações eu tenho. É como se fosse tirar uma foto em determinado período. Tá? Agora, a situação financeira tem a ver com caixa. E a econômica tem a ver com desempenho. Claro que um bom desempenho, seguido de caixa, seria perfeito. Né? Agora, e eu posso ter, inclusive, prejuízo econômico e ter caixa. Olha que interessante isso. Mas, porra, como é que é isso, Anderson? Basta eu falar o seguinte, ó. Porque existem outras entradas de caixa que não são receita e nem são despesa. A gente vai entender um pouco com o passar do tempo isso. Existem despesas que não são desembolsáveis. Como assim? Depreciação, por exemplo. Mas o que é depreciação, Anderson? Todo bem tangível sofre depreciação. Esse ar-condicionado sofre depreciação. A televisão, o computador, né? As filmadoras. São bens tangíveis, bens corpóreos. Eles sofrem depreciação. Por quê? Por conta da ação do tempo. Eles se desgastam. A vida útil dele vai acabando. E essa depreciação precisa ser reconhecida pela contabilidade, que vai ser um papo nosso também, somente sobre depreciação. E a depreciação ela pode ser custo ou despesa. De qualquer forma, ela está reduzindo o meu resultado. Então, se uma empresa reduz muito o resultado através da despesa, de depreciação, ela pode ter prejuízo, mas pode ter caixa, porque a depreciação é um registro contábil que não gera desembolso de caixa. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, é importante eu apresentar todos esses cenários aqui. E todos esses cenários são apresentados em demonstrações contábeis distintas. Na contabilidade geral, nós vamos nos ater aqui a balanço patrimonial e no domingão a gente vai finalizar com o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Na contabilidade avançada, nós vamos falar sobre a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, que foi uma novidade trazida pelas normas internacionais de contabilidade, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar do fluxo de caixa, que sempre cai em concurso. Essa de fluxo de caixa certamente vai cair na prova, e a maioria erra. Por que erra? Porque as demonstrações contábeis, exceto o fluxo de caixa, são elaboradas pelo regime de competência. A única que não é o fluxo de caixa. E, em tese, era para ser mais fácil. Mas como a gente estuda a contabilidade competência, quando a gente vê o caixa, mas como é que faz isso? Sério, isso cai toda hora em prova e o pessoal erra. Vamos falar da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Vamos falar da demonstração do valor adicionado. É uma demonstração que só existe no Brasil, para as companhias de capital aberto. Vamos falar sobre notas explicativas. Isso na contabilidade avançada. Além dos principais CPCs, que eu vou falar um pouquinho sobre os CPCs também. Quem é de direito mesmo aí? Quem é de direito? Não é Código de Processo Civil não, tá? Eu estou falando isso porque
Uma vez lá no Rio de Janeiro eu fui dar uma aula para um concurso, acho que foi da Secretaria de Niterói. E era só CPC. Aí eu cheguei rasgando CPC. Com 2 horas de aula, não, 3 horas de aula, chegou uma menina, sentou na frente assim, eu CPC. Eu já tinha explicado o que era o CPC, né? Ela tava assim pra mim, ó. Ela tava tonta, desnorteada, quase chorando. Aí deu um intervalo, eu fui nela, tá tudo bem? Ela, não. Por quê? Professor, eu fiz 5 anos de direito, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Eu falei, cara. Ela estava achando que estava falando do Código Processual Civil. Então já adianto que não é o Código Processual Civil, são os pronunciamentos contábeis que chovem em prova de fiscal. Beleza? Tá? Bom, então, uma das grandes finalidades, sem dúvida, é apresentar essas diversas possibilidades, né, de resultado patrimonial, econômico, financeiro e gerar informações para o processo de tomada de decisão. Mas como a contabilidade pode gerar informação para o processo de tomada de decisão? Que tipo de informação eu posso tomar através da contabilidade? Pensa no seguinte, meu amigo, você é um empresário, você é um gestor. Você tem uma opção de comprar à vista ou comprar a prazo. Você tem que saber quais são as possibilidades, não é isso? Se você tem caixa, quais são as dívidas, quais são os impactos que você tem, a contabilidade vai tirar essa informação. Se eu tenho uma indústria, eu produzo, é próprio ou terceirizo? Cara, é a contabilidade de custo que vai gerar essa informação para você. Precificação, é a contabilidade que vai te gerar, porque eu preciso saber mais de lucro, custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Eu busco capital de terceiros e capital próprio. O que é capital de terceiros? Recursos que eu busco fora da empresa. O que é capital próprio? Recursos que eu busco com meus próprios sócios. O que é mais caro? Depende. Eu preciso saber contabilidade para chegar a essas conclusões. Isso dentro da empresa só, tá? Se a gente for falar para fora, que depois a gente vai comentar sobre isso, os usuários da informação contábil são diversos. Imagine o banco que vai te emprestar dinheiro. Você acha que o banco, ao te prestar dinheiro, ele não olha suas demonstrações contábeis? O que vocês acham? Uma empresa lá, vai chegar lá, eu queria um empréstimo de 500 mil reais. Cara, me dá suas demonstrações contábeis, por favor. Por quê? Cara, eu quero saber se esse cara tem capacidade de pagar. Ele gera caixa para pagar. Não é isso? Um fornecedor que vai me vender uma matéria-prima a prazo para deixar pagar em 90 dias, por exemplo. Pô, deixa eu ver suas demonstrações contábeis aí para eu entender. Você tem caixa aí tem liquidez para me pagar. O governo não fica de olho no faturamento, no lucro da empresa, para saber quanto vai tributar. Né? Os próprios funcionários da empresa não ficam de olho para saber se a empresa vai continuar pagando salários e o famoso PL no final do ano. Né? Os sindicatos, dependendo da categoria, não têm interesse nas informações contábeis da empresa para poder propor reajustes, aumentos de benefícios. Né? Os próprios clientes que compram dessa empresa, porque aí os clientes da empresa veem a empresa como um fornecedor ou de produtos, mercadorias ou de serviços. Né? Investidores, imagina os investidores em empresa de capital aberto. Os caras que investem na empresa, eles não querem conhecer as demonstrações contábeis da empresa? É claro que eles querem. Então repare que a contabilidade gera informação para um monte de gente. Não é só para a empresa, é para gente de fora da empresa. Por isso que ela é uma ciência social. Ok aqui para vocês? Tranquilo? Tá? Bom, funções, 2 grandes funções da contabilidade. Eu tenho a função administrativa, que é o controle do patrimônio, tá? Ou seja, como o objeto do estudo da contabilidade é o patrimônio, uma das grandes funções é controlar esse patrimônio. Porque se eu não controlar o patrimônio, eu não gero informação para ninguém. Tá? E a outra função é econômica. Obviamente, em empresas com finalidades lucrativas, eu preciso apresentar se a empresa gerou lucro ou prejuízo. Numa empresa pública que não tem a obrigação de gerar lucro, nem tem essa finalidade, superávit ou déficit. Só muda a palavra, não é lucro, mas é superávit ou déficit. Então, ou seja, as 2 grandes funções são divididas em função administrativa e em função econômica. Ok? Tá? Bom, alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer. Tá tranquilo até aí? Beleza? Show de bola. Avançando aqui. A contabilidade ela pode ser dividida em 2, se a gente for parar a pensar. Existe uma contabilidade teórica, existe uma legislação básica por trás dela, e a contabilidade prática. Eu preciso praticar contabilidade. Né? Deu uma alteração aqui na voz, não foi?
Continua aqui? Pode continuar? Então, ou seja, para eu praticar contabilidade, eu preciso dominar as técnicas contábeis. Basicamente, na nossa disciplina, nós vamos falar das duas primeiras, que é escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. Para quem gosta de mnemônicos, não é muito a minha... Estou muito bom nisso, a gente pode chamar de EEAA. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, que pode vir, essa disciplina, inclusive, na Cefaz, em algumas Cefaz vem, tá? E auditoria, que obviamente, né, vem. Né? Então, na nossa disciplina, a gente vai focar nas duas primeiras, que é a escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. Anderson, mas o que é escrituração? Eu não falei com vocês que uma das grandes funções da contabilidade é registrar? E esse registro se dá através da técnica de escrituração, que também teremos uma aula específica disso nesse final de semana. Eu vou mostrar qual é a metodologia para fazer uma escrituração contábil. E vocês vão começar a entender que a contabilidade trabalha com aplicação versus origem de recursos. Origem versus aplicação de recursos. Imagino que vocês já devam ouvir falar, o balanço tem que bater, né? Eu já ouvi falar nisso, né? Quando não bate, é desespero, né? Mas por que tem que bater? Porque um lado eu tenho a aplicação de recursos, do outro lado eu tenho a origem de recursos. Simples assim. Mas como assim, Anderson? Cara, se eu tenho 200 mil reais para comprar estoques, qual foi a origem daqueles 200 mil reais? Eu preciso indicar a origem para ter a aplicação. Então, a contabilidade trabalha com essa lógica, por isso que ela é perfeita nesse sentido. Tem mais de 500 anos, ninguém nunca ousou tentar mexer nela, porque sempre bateu e voltou. Porque assim, cara, faz todo sentido isso. Mas, claro, no primeiro momento, pode embaralhar um pouquinho a cabeça de vocês, principalmente quando a gente for falar de débito e crédito. Aula de amanhã. Né? Então, assim, eu falei, quem voltar comigo depois do almoço amanhã, eu já sei que já está com uma vantagem competitiva dos demais candidatos. Lá no Rio de Janeiro, eu estou fazendo também um curso lá, e eu falei isso numa aula. Eu falei, ó, terceira aula, débito e crédito. Quarta aula aqui vai ter a metade dos alunos. Não deu outra, metade dos alunos lá. Vai ficar com medo. Falei, cara, mas assim, é você entender a mecânica. Assim, não vou dizer para você, você precisa absorver 100% isso no final de semana. Não. Também não tenho essa expectativa, porque muitas pessoas que fizeram faculdade comigo só foram entender débito e crédito lá para o 5º período. Mas tudo bem, o ritmo de graduação é diferente de concurso. Aqui eu vou ter que ser mais objetivo, claro, evidente. Na graduação, o pessoal faz lá um estardalhaço, né? Começa a falar um monte de coisa que foge, né, um pouco do assunto. Aqui não, aqui a gente vai ser bem objetivo aqui. Tá? Bom, então a escrituração é a técnica para escriturar os fatos que ocorrem na empresa. Pronto. Ela utiliza o método das partidas dobradas, que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Ou seja, para cada aplicação tem uma origem de recursos, para cada débito tem um crédito correspondente, então a gente vai brincar bastante sobre isso amanhã. A segunda técnica é a elaboração das demonstrações contábeis. Mas como assim? Que técnica é essa? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que todo dia faça a escrituração dos fatos que ocorrem na empresa. Paguei alguma coisa, comprei alguma coisa, vendi, peguei um empréstimo, paguei salários, comprei de novo, vendi, prestei serviço, tomei serviço emprestado. Tudo isso está sendo escriturado. No final do ano, ou em determinada data específica, cara, eu tenho que apresentar uma informação consolidada disso tudo. Sinceramente falando, para vocês fazem mais sentido no final do ano ver o saldo final do caixa ou as 30 mil transações que ocorreram no caixa? Pô, o saldo para mim é importante, é o saldo. Dependendo para que eu quero ver, eu posso até dar uma olhada mais profunda, mas, cara, eu quero ver a informação consolidada. E essa informação consolidada, ela é evidenciada através das demonstrações contábeis, que são diversas. Balanço patrimonial, que a gente vai falar esse final de semana, a DRE, também nós vamos falar esse final de semana, demonstração dos fluxos de caixa, que a gente vai falar lá no avançado, e as outras demonstrações que a gente vai falar no avançado. Nesse final de semana, balanço e DRE. Beleza? Tá? Bom, então, o balanço patrimonial é justamente para evidenciar quem? A situação patrimonial. E a DRE, a situação econômica. A financeira fica para o fluxo de caixa
que a gente vê em agosto. Beleza aqui por enquanto? Ok? Beleza, Anderson. Aí você vai elaborar as demonstrações contábeis lá com os saldos das contas, maravilha. Porra, mas eu leio aquele troço e não entendo nada. Olhei um balanço e aí, o que isso quer me dizer? Não dizer nada, né? Então, existe uma técnica chamada de análise das demonstrações contábeis, que até tem grandes chances de cair no concurso de vocês. Tá? Qual é a lógica dessa técnica? Cara, vocês vão ver o balanço patrimonial esse final de semana, vocês vão ver lá, por exemplo, eu tenho um ativo circulante, que eu vou explicar o que é. Eu tenho um passivo circulante, eu também vou explicar o que é. Quando o ativo circulante é o dobro do passivo circulante, significa o quê? Ou quando o ativo circulante é a metade do passivo circulante, significa o quê? Então, são essas interpretações que eu consigo fazer através da análise das demonstrações contábeis. Ou seja, a empresa é solvente ou não, tem liquidez ou não, ela foi lucrativa ou não, teve rentabilidade ou não. É isso, né? Essa é a proposta da análise das demonstrações contábeis. Eu acabo evidenciando diversos indicadores. Trabalho com diversos indicadores. Tá? Então, assim, dependendo do edital, pode vir a análise das demonstrações contábeis também. Tá? Bom, e a última técnica é a auditoria. No que consiste a auditoria? As empresas de capital aberto, e as grandes empresas, elas têm a obrigação de contratar uma auditoria independente. Por quê? Porque essas empresas geram informações para milhares de pessoas. E eu preciso ter a garantia que as demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas contábeis vigentes no país. Então, eu preciso contratar alguém de fora que não tenha relação com a empresa, porque a empresa pode ter uma auditoria interna, vocês concordam? Pode ter. Mas, vou contratar auditoria interna, o cara já faz parte do processo. Eu vou contratar alguém de fora para que ele faça um parecer. Ou parecer favorável, ou não favorável, ou adverso, ou com ressalvas, ou sem ressalvas. Essa auditoria, ela tem uma questão de conformidade. Ela dá conformidade. Olha, as demonstrações contábeis estão conforme, né, estão de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Então, o auditor sai, né, da empresa, né, e gera esse parecer. E quando eu tenho uma empresa que é auditada, ela é mais confiável, ela é mais fidedigna, as ações dela aumentam, os custos de captação diminuem, porque ela é uma empresa confiável. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Só que a auditoria tem algumas técnicas, obviamente, né, que na disciplina específica vocês vão vocês já tiveram semana, né? Ela tem técnicas, né, de amostragem e tudo mais, para poder chegar aos seus resultados. Beleza por aqui? Querem fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. A princípio, não. A princípio, não. Por quê? Porque o edital que a gente teve era o último e a princípio não caiu. Né? Mas, saindo o edital, certamente eu vou ter que vir aqui. Ou outro. Eu acho que até o LAC contratou um professor só disso. Mas eu também dou essa disciplina aqui. Então, assim, deve consultar a disponibilidade dos dois professores. Se tiver primeiro, vem, né, para fazer. A gente está se baseando no último edital a princípio. Tá? Inclusive, controle de custos. Assim, é uma possibilidade de cair. Não sei se vocês já tiveram já. Oi? Tiveram, né? Para quem entrou depois vai ter. Oi? Assombroso? Cara, eu sou apaixonado por essa disciplina. Né? A gente ia fazer essa disciplina, mas eu não tinha tempo hábil para poder vir. E já está corrido fazendo só geral, né? Então, cara, eu sou apaixonado por isso. Se sobrar um tempo aí, a gente até dá um bisuzinho em algumas coisas aí, se vocês quiserem, né, perguntar algumas coisas mais específicas, a gente fala sobre isso também. Tá? Bom, então são as técnicas contábeis aqui, isso é praticar a contabilidade de fato. Tá? Bom, então como eu comentei, a contabilidade gera informação para muita gente, que chamamos de usuários da informação contábil. Tá? Ou seja, quem são os usuários da informação contábil? São aquelas pessoas que, de alguma forma, têm interesse na informação da empresa. E está no material de vocês aí. Eu divido esses caras em usuários internos e usuários externos. Os usuários internos estão dentro da empresa. Normalmente, quem são? São os próprios gestores da empresa, os administradores, que utilizam as informações contábeis para tomar as decisões do dia a dia da empresa. Ou os próprios funcionários que estão dentro da empresa. E o de fora? O de fora tem um monte. Banco, governo, fornecedor,
cliente, as próprias empresas de auditoria, os sindicatos, os acionistas. Então tem um monte de gente aí interessada na informação contábil da empresa. Ok para vocês? Beleza? Tá? E para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, é importante falarmos da legislação básica, né? Bom, a contabilidade, é bom que a gente, até para chegar no tal dos CPCs, né, para eu explicar um pouquinho dos CPCs, o que acontece? A nossa legislação contábil era muito antiga. Por olhar aqui, ó, é a Lei 6.404 de 76. É a famosa Lei das SAs, ou seja, a Lei das Sociedades Anônimas. Você consegue um outro desse aqui? Vermelhinho? Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, são as empresas cujo capital social divide-se em ações e não cotas de capital. Tá? Ou seja, só que essas empresas podem ser abertas ou fechadas. As abertas negociam suas ações livremente. As fechadas não, tem poucos acionistas lá, são fechados. Tá? Essa legislação, ela era a única lei, né, que regia a contabilidade no Brasil. Só que acontece, a contabilidade, de uma maneira geral, ela sempre refletiu os aspectos culturais, econômicos, políticos, sociais, tecnológicos de um país. Então, cada país tinha a sua contabilidade própria. Estados Unidos, Brasil, o Japão, a Índia, a Itália, a Argentina. Só que com a globalização, não parece ser mais viável que eu tenha tantos tipos de contabilidade. Imagine uma empresa americana com 15 filiais em diversos países. Brasil, Japão, Argentina, Itália, Alemanha, cada um com a sua contabilidade diferente. Como é que o cara vai apurar o resultado global dessas operações? Se cada um entende a contabilidade de uma forma, isso não era mais viável. Então, a contabilidade ela passou por um processo de descrédito no cenário global. Porque ela não tinha... Qual é a informação correta? Do Brasil, da Alemanha, da Itália, é o quê? Então, houve a necessidade da criação das normas internacionais de contabilidade, né? Que são as chamadas IFRS. IFRS. Inicialmente eram chamadas de IAS, as mais antigas IAS e as atuais IFRS. Quais foram os objetivos da criação dessas normas? Padronizar, harmonizar. Ou seja, a mesma contabilidade que é feita no Japão é feita no Brasil, que é feita nos Estados Unidos. Vocês concordam que isso não garante uma maior compreensão das informações? Não garante uma maior fidedignidade, maior transparência, né? Reduz o custo até de geração de informação, de tradução, enfim, reduz. Então, o Brasil precisou passar por esse processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Então, o primeiro passo foi criar duas leis que alterassem diversos artigos da Lei 6.404. Ou seja, então, vieram as leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. Essas leis trouxeram artigos novos para a Lei 6.404, artigos que já faziam menção às normas internacionais de contabilidade. Pergunta, a Lei 6.404 foi revogada? Não. Se você baixar para ler, vários artigos estão riscados, incluído, né, ou pela Lei 11.638 ou 11.941. Ok para vocês? Tá, mas aonde o senhor quer chegar, professor? Eu quero chegar que, uma vez que o Brasil passou por esse processo de convergência, obrigado, irmão, as normas internacionais de contabilidade, esse cara é bom mesmo, hein? Bom mesmo. Eu com ele ali, falei, pô, esse cara não ouviu o que eu falei. Tava ali, ó. Esse é bom, é bom. Aí, então, o que acontece? As normas internacionais de contabilidade, elas partem do princípio que cada assunto tem uma norma específica. Estoque tem uma norma específica, ativo imobilizado tem uma norma específica, ativo intangível tem uma norma específica, propriedade para investimento tem uma norma específica, fluxo de caixa tem uma norma específica. Então, lá fora, essas IAS e essas FRS são as tais normas internacionais de contabilidade. E como o Brasil acabou absorvendo tudo isso, eu precisei traduzir
essas normas internacionais de contabilidade e chamei elas de CPCs, ou seja, de pronunciamentos contábeis. Então, ou seja, cada CPC aqui no Brasil equivale a uma norma internacional de contabilidade lá de fora. Ok para vocês? Tá? Mas o que é um CPC? É um pronunciamento contábil. Tem força de lei? Não. Por quê? Quem tem força de lei são as NBCs. Quem emite as NBCs? O Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão que regula a contabilidade no Brasil. Mas qual é a diferença, Anderson? O CPC é um pronunciamento técnico e a NBC é a norma. Elas têm a mesma numeração, inclusive. Por exemplo, CPC 16 trata de estoques e a NBC 16 também trata de estoques. O CPC é a tradução e a NBC é a lei. Ok? É a própria norma, né? Com força de lei aqui. Tudo bem para vocês? Então, é indiferente o concurso pedir vocês conhecerem os CPCs ou as NBCs. Eu confesso que não entendo muito quando ele bota os dois. Porra, é a mesma coisa. Detalhes. E eu acho injusto com o candidato ele não informar os CPCs que vão cair. Por quê? São 50 CPCs. Na contabilidade avançada, a gente bate uns 30, né? Mais ou menos uns 30, né? Porque tem outros que quase não caem, ou cai com menos frequência, então eu vou naquilo que é o que, né? Então assim, são 50, porra, imagina. Vai ter que estudar 50? É para cair às vezes 10, sacanagem isso, né? Então eles botam, estuda os pronunciamentos contábeis. Porra, calma aí, são 50. Cada pronunciamento às vezes tem 50 páginas, imagina. Tem pronunciamento que é 10, né, cara? São 10 páginas. Tem um que são 50, porra. Nem o contador sabe. Nem o contador. Exatamente. Até pra gente que é da área, né, da docência, tem CPC que às vezes não é tão usual pra gente. Então a gente precisa fazer curso, às vezes, para poder compreender um pouco mais. Por exemplo, o CPC 29, que trata de ativo biológico, a gente vai falar sobre isso na avançada. Mas, cara, eu uso muito pouco isso. Poucas empresas que eu presto consultoria que trabalham com isso. Então, assim, não dá para saber de tudo. Até os caras mesmo, quando fazem a prova, eles se enrolam. É a prova da Cefaz Espírito Santo. Vocês chegaram a fazer, ouviram? Pô, tem uma questão lá do CPC 32, tributo sobre o lucro. Cara, cada professor chegou a um resultado diferente. Porque é um pouco complexo mesmo, o enunciado também não estava tão claro, enfim. Então tem umas coisas assim que às vezes fogem um pouco a racionalidade, né? Mas a gente vai focar aqui nos principais pontos para vocês garantirem uma pontuação muito boa. Tá? Então, ficou claro para vocês aqui que a Lei 6.404 foi alterada profundamente pelas leis 11.638, 11.941. Tá? Os CPCs são as traduções das normas internacionais de contabilidade, mas, na verdade, né, quem tem força de lei são as NBCs. Ok? Beleza? Deixa eu ver se nós temos já questões desse assunto aqui. A gente já mata algumas aqui. Não sei se no final de tudo? Calma aí. Ó, dá para brincar um pouquinho aqui, ó. Se for a CESP, né, a empresa, fazer, espero que não. Você já FGV? A CESP gosta de trabalhar com algumas questões assim que às vezes é incompleta, não está errado. Umas coisas meio bizarras, né? Mas enfim, eu fui buscando aqui diversas bancas, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Para você pode ser analisado pelo aspecto qualitativo, quantitativo. O que é qualitativo? Composição.
Qual é a composição do meu patrimônio? Quanto eu tenho aqui de cada coisa? E depois avaliá-lo monetariamente. Quando a banca fala que a restrição, ou seja, se restringe ao aspecto quantitativo, isso seria correto? Não. Agora, ponto importante. Se a banca fala, o objeto da contabilidade tem relação com o aspecto quantitativo do patrimônio, seria certo? Estaria. Porque não estaria errado, estaria incompleta apenas. Então a CESP, né, tem esse tipo de característica. Ok para vocês? Beleza? Então essa questão está errada. Ou seja, nós temos a contabilidade teórica e a prática. Para vocês, qual delas tem relação com o registro dos fatos? A prática, né? Não é a contabilidade teórica. A teórica é justamente quem? São as leis, são as normas. Então, mais uma questão que está errada. Ok para vocês? Beleza? Ah, professor, que questões idiotas. Cara, isso cai em prova, isso é questão de prova. Só que a gente não pode dar mole, porque aí, assim, se for que foi errar uma mais complexa, né? 3, com o mesmo usuário não poderia ser interno e externo ao mesmo tempo. O que vocês acham disso? Isso, perfeito, foi no ponto. Ou seja, porra, o funcionário é interno, mas ele é interno na situação dele como funcionário. Se ele é investidor, é um outro tipo de perspectiva, um outro tipo de necessidade de informação. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, mais uma questão que está errada. Ok para vocês aqui? Tá? 4. A companhia é considerada aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. O que está falando aqui? A diferença entre a companhia aberta ou fechada é que uma tem ações negociadas na bolsa e a outra não tem. Essa afirmativa aqui estaria certa ou errada? Certo. Ou seja, as sociedades por ações ou as sociedades anônimas são empresas de capital social divide-se em ações. Entretanto, eu posso ter as empresas anônimas abertas e as empresas anônimas fechadas. Beleza? Então, a diferença é que umas negociam livremente as ações em bolsa e as outras não. Tem poucos acionistas. Beleza? Certo essa aqui, né? Opa. Sim, sim. Sim. O que está errado aqui, porque ele falou que restringe, né? Ó, e restringe o aspecto quantitativo. Ou seja, quantitativo, qualitativo. Tá? Essa 5 aqui eu vou pular por enquanto. Opa. Ah, é? Tá. Pronto? 5 e a 6 eu vou pular por enquanto. Vou pular aqui porque agora todas elas tratam do mesmo assunto. Tá? Então, da 6 até a 10 é o nosso segundo assunto aqui. Até aqui, gente, tudo bem para vocês? Querem fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Desabafar sobre algo? Alguma... Hã? É porque, na verdade... Ah, não, é porque ele está falando da contabilidade de uma maneira geral. Né? Então, ou seja, a contabilidade gera informação para muita gente, né? Então, por exemplo, um usuário da informação contábil, jamais poderia ser, o mesmo cara, né? Ser interno e externo ao mesmo tempo? Poderia. Porque o funcionário da empresa, enquanto funcionário da empresa, a informação contábil da empresa para ele é importante para saber se vai ter o salário em dia, se não vai ser mandado embora, se vai receber a PL. Né? Então, ele, como funcionário, ele é um usuário interno.
Agora, se ele detém ações da empresa, olha pela perspectiva do usuário externo. Será que você vai ter lucro? Será que a ação subiu? Será que a ação desceu? Será que vai distribuir dividendos? Então, esse mesmo cara, ele pode estar dos dois lados, nesse contexto aqui. Sim, sim. É uma forma de trazer o funcionário, né, para vestir a camisa da empresa. Nem sempre dá certo, né? Mas são ideias boas, obviamente, né? Só que algumas empresas trabalham com um tal da vesting conditions. O que seria isso? Eu vou remunerar esse cara em ações, mas ele precisa ter algumas condições pré-estabelecidas. Ah, tem que ficar 5 anos comigo, tem que ter bônus, desempenho, blá, 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 blá. E nem sempre é tão fácil essa distribuição, né, de ações, não. Mas é uma prática relativamente comum, né, em algumas empresas. Tranquilo aqui, gente? Beleza? Bom, mais um pouquinho de parte teórica aqui, tá? A gente vai agora aqui para a parte 2 da aula 1. Um calor danado aqui. Não. Tá no meu. É um trabalho no Ministério Público, né? Quando eu estou de plantão, é uma briga danada com o ar-condicionado, né? Sempre. Todo lugar, eu acho, né? Todo lugar. É o seguinte: minha mesa fica. Tem um ar aqui. Tem uma mesa do outro lado, outro ar lá. É a minha diretora, quando faz plantão comigo, ela vem no meu e digo o meu. Não digo dela, né? Liga, eu dou um tempo. Daqui a pouco, eu vou no banheiro. Então, fica a guerra fria, né? Um dia desse estava frio, eu fui pro plantão, fui meio desavisado, né? Fui de camisa normal. Fui de. Não sei. Minha cara assim, meu irmão, tá frio, hein? Eu falei, porra, mas eu não vou desligar. Não posso dar o braço torcido. Cara, foi ficando frio, frio, frio. Ela olhava pra minha cara e eu nado assim, eu me tremendo todo já. Ela foi no banheiro, chegou a sair coriza no meu nariz. Falei, cara, é firme e forte. Aí ela foi embora mais cedo, eu liguei tudo lá, cara. Eu não deu braço torcido. Fiquei gripado, mas não deu braço torcido. Não deu braço torcido. Enfim. Notícia. Posso dar braço torcido? Bom, é, outro ponto importante aqui. Princípios contábeis, estrutura conceitual. Meus amigos, dificilmente vocês vão ter uma prova de contabilidade que pelo menos não tem uma questão desse assunto. Tá? Então a gente vai falar bastante agora sobre isso aqui. Porque qual é a lógica? Como agora eu tenho uma norma contábil para cada assunto, não seria interessante eu ter um dicionário, um arcabouço conceitual para falar conceitos mais genéricos? É essa estrutura conceitual que nós vamos falar agora. E reparem que a numeração dela é 00. CPC 00. Por que 00, não é o 01? Porque o 01 já é uma norma técnica específica. O 00 não é uma norma específica, é uma norma geral. Ela trata de conceitos gerais. Então, ou seja, o conceito de ativo, aqui agora, o conceito de passivo, aqui, de receitas, despesas, patrimônio líquido, o conceito de alguns princípios contábeis que a sua resolução foi revogada, mas continuam aqui. Né? Vou falar um pouquinho aqui de características da informação contábil que chove em prova isso, sempre cai em prova isso. Então, é uma outra aula que é muito conceitual, mas muito importante para a gente. Tá? Depois a gente começa a brincar com alguns números aqui, mas esse primeiro momento é muito importante. Ok para vocês? Beleza? Deixa eu ver um pouquinho aqui.
Outono aqui tá batendo quantos graus, gente? 30? 40? No Rio, andou fazendo uns dias bem diferentes. Oi? Então, azienda é um termo que não se usa na prática. Eu só coloquei aí que a CESP, dita CESP, ela ainda utiliza a nomenclatura que não se usa há muitos anos, né? Arcaico. É um termo jurídico que significa patrimônio sob gestão avaliado monetariamente. Pronto. Então, eu vou ter só essa informação no material que a CESP, de vez em quando, ainda ressurge esse defunto aí. Tá? Tenho. Opa, tá ok? Opa, opa. Alô, alô. Oi? Vocês têm aí, gente? Tem, né? 700. Então, tá bom. Opa, um barulho aí.
Bom, já dá para brincar um pouquinho aqui. Então, vamos fazer um intervalo 15 para as 8, mais ou menos? Sim? Pode ser? Que a gente vai até mais 8, aí depois segue até o final, tá? Bom, estrutura conceitual, meus amigos. Como eu comentei com vocês, estrutura conceitual aqui é o CPC 00. Pronunciamento contábil 00. Mas por que 00, Anderson? Porque não trata de uma norma específica, não trata de nenhum assunto específico. Eu preciso ter um arcabouço conceitual para definir aspectos gerais da contabilidade. Perfeito? Bom, inicialmente é importante falar que a contabilidade possui princípios contábeis. Tá? Existia uma resolução do CFC, tá? De número 750 de 93, com esses princípios contábeis. Quais são os princípios contábeis da contabilidade? Entidade, continuidade, competência, oportunidade, valor original e prudência. O que é o princípio da entidade? Que 90% das empresas desrespeitam. O patrimônio da empresa é diferente do patrimônio dos sócios. Ou seja, eu não posso pagar despesas pessoais com recursos da empresa. E a gente sabe que isso acontece a todo momento, principalmente nas pequenas empresas familiares, né? E o cara paga o colégio do filho, né? Paga um jantar para amante, e, enfim, utiliza, né, o dinheiro da empresa para pagar suas despesas pessoais. Isso é um problema porque acaba não sabendo, né, de fato, o resultado daquela empresa. Acabam confundindo ali, né? Então fica complicado. Então é um princípio basilar da contabilidade. Princípio da continuidade. Muito importante esse princípio aqui. Parte-se do princípio que a empresa continuará em operação em um futuro previsível. Por quê? Normalmente, quando eu abro uma empresa, eu abro com o objetivo que ela permaneça. Vocês concordam? Tirando as empresas de propósito específico, que tem início, meio e fim, qualquer empresa, quando eu crio, eu tenho a expectativa de continuar funcionando, não é isso? Até porque eu começo a pegar empréstimos, financiamentos, comprar a prazo, vender a prazo. Eu começo a relação com várias pessoas. Então, assim, sugere-se que eu continue em operação. Se eu não continuar em operação, eu preciso divulgar isso para as pessoas que transacionam comigo saberem. Beleza aqui para vocês? Tá? É um princípio basilar da contabilidade. Princípio da competência, que a gente também vai fortalecer muito esse ponto aqui mais à frente. Já comentei antecipadamente, reforço aqui. Princípio da competência é o princípio pelo qual os fatos contábeis são registrados pelo seu fato gerador, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Então, de novo, vendi caneta para o meu amigo, a prazo, reconheci receita. Regime de competência. Os salários que vocês recebem, né, dos empregadores de vocês, para quem for empregado, normalmente faz relação com o mês anterior, não é isso? Competência abril para receber em maio. Competência maio para receber em junho, na maioria das vezes, né? Ou seja, então a competência é quem determina o reconhecimento contábil, não o recebimento e não o pagamento. Tudo bem para vocês? Beleza? Princípio da oportunidade. As informações contábeis precisam ser íntegras, intempestivas. Íntegras, integridade. Tempestividade tem a ver com tempo. Ou seja, sejam geradas no seu tempo correto. Se elas não forem geradas no seu tempo correto, talvez elas não sirvam, né, para tanta coisa. Princípio pelo valor original. Ou seja, os itens a serem registrados na contabilidade, originalmente, são registrados pelo seu custo naquele momento. Ou seja, o custo histórico. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho que houve, né, agora uma alteração numa mensuração posterior. Mas o registro inicial seria pelo valor histórico, o valor da data da transação. Não significa, porém, que esse cara não pode ser mensurado de outra forma posteriormente. Mas inicialmente é pelo valor original. Ok para vocês? E o último, princípio da prudência. Nesse princípio aqui, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Mas como assim foi e voltou? Porque se vocês tiverem curiosidade de ir no site do CPC, esse cara aqui, ó, www.cpc.org.br. Assim, não é para vocês ficarem lendo os CPCs não, tá, por favor? Mas vocês terem uma ideia mesmo, se vocês olharem lá. Vocês vão ver que vários CPCs têm do lado lá R1,
R2, R3, porque foram revisados. Então, na revisão 1, a prudência saiu. Na revisão 2, ela voltou. Porra, que palhaçada é essa, né? Ficar discutindo sobre prudência, né? Porque, na verdade, a prudência, ela conflita um pouco com uma outra informação que a gente vai gerar aqui. A prudência é o seguinte, na contabilidade, nas finanças, aconselha-se você ser conservador. Tá? Então, vão existir casos que eu vou ter que registrar fatos por estimativa, casos de provisões, por exemplo. Vai falar sobre isso mais à frente. As provisões são tipos de passivos que envolvem estimativas, por ter incerteza no valor ou no tempo a ser pago. Então, ao envolver estimativa, sugere-se que para passivo eu faço uma estimativa para cima e para ativo, recebimento para baixo. Ou seja, nessas situações específicas. Não que tudo na contabilidade vai ser assim, mas nessas situações que envolvem estimativas, eu tendo a ser mais conservador. Ok para vocês? Tá? Agora, um ponto importante. Esses princípios aqui, eles estavam dentro de uma resolução do CFC. A resolução ela foi revogada, mas os princípios continuam. Continuam aonde? Dentro da estrutura conceitual. Muita gente falou besteira, falou os princípios contábeis acabaram. Não, princípios não acabam. Quem tem princípio não vai acabar, né? Ou seja, eu tenho um princípio. Aí eu comecei a namorar uma mulher maluca, aí por conta disso, meus princípios vão embora? Não. Meus princípios continuam. Uma mulher maluca, uma coisa tem a ver com a outra. Não é isso? Então, ou seja, os princípios foram absorvidos pela estrutura conceitual. Tá? Então, ou seja, esses princípios, alguns estão explícitos aqui, outros estão implícitos. Tá? Então, assim, não sugiro que vocês leiam, tá, os CPCs, porque é uma leitura árida, chata. Então, por isso que eu já coloco aqui os principais pontos aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Bom, então o que é a estrutura conceitual? Conjunto de princípios que norteiam a elaboração das demonstrações contábeis com o objetivo de padronizar. A ideia é padronizar para que todo mundo faça da mesma forma, né? E atender aos usuários externos. Reparem, então, que o CPC 00, a preocupação dele é atender usuários externos. Se atender os internos, ok, mas a minha informação é para atender fora da empresa. Por quê? Quem coloca dinheiro na empresa? Investidor. Quem coloca dinheiro na empresa? Banco. Então, as minhas informações contábeis vão ser, vamos dizer assim, preferencialmente para eles. Ok para vocês? Tudo bem? Bom, a estrutura conceitual não tem relação com alguma norma específica, ou seja, não trata de estoque, de imobilizado, mas trata de ativo. Né? Então, ela não pode conflitar com nenhuma norma técnica. Se conflitar com uma norma técnica, para aquele assunto específico, vale a norma técnica. O que você quer dizer, Anderson? Nós vamos conceituar ativo e passivo daqui a pouquinho. Só que ativo é um conceito geral. Eu posso ter ativo estoque, ativo imobilizado, ativo intangível, um instrumento financeiro. Só que cada um deles tem um CPC específico, ok? Quando eu tenho um CPC específico que possa vir vamos dizer assim, a conflitar com a estrutura conceitual, para aquele assunto específico, vale a norma específica. Vale a especificidade, não vale a generalidade. Eu estou falando de uma situação muito específica, ok? Claro que não era para ter conflito, mas se houver, meu amigo, o que vale é a norma técnica para aquele assunto específico, ok? Tá? Bom, então, um primeiro ponto importantíssimo aqui para a gente. Isso, quase certeza, pelo menos uma questão dessa deve cair na prova de vocês. Características qualitativas da informação contábil financeira. A informação precisa ter características que possam ser usufruídas pelos usuários da informação contábil. Ou seja, existem as características fundamentais e as características de melhoria. Anderson, qual é a diferença? Essas duas aqui são obrigatórias.
obrigatórias. Você obrigatoriamente precisa ter uma informação que seja relevante e que ela seja fidedigna. Agora, ela pode ser potencializada se ela for comparável, se for compreensível, se tiver tempestividade e verificabilidade. Agora, Anderson, tá, mas a informação é relevante em que momento? Quando ela influencia no processo de tomada de decisão. Então, quanto mais ela influenciar no processo de tomar decisão, mais relevante é a informação. E palavras-chave aqui, para que ela tome decisão, ou para que ela oriente o processo de tomar decisão, ela pode ter características preditivas, confirmatórias ou ambos. O que é uma característica preditiva? Predizer, prever algo. Ou seja, quando eu faço, por exemplo, uma provisão do 13º, ou seja, com o salário do meu funcionário, eu estou provisionando um 12º do salário do cara, não é isso? Então, ou seja, eu estou predizendo que daqui a 12 meses eu vou pagar o 13º dele. E caráter confirmatório, quando eu de fato pago com base naqueles valores. E se tiver ambos, melhor ainda. Então, ou seja, para ter essa possibilidade de tomar decisão, ela ou tem uma característica de predizer ou de confirmação. Ou ambos. Tá, professor? Caraca, eu nem sabia que a contabilidade tinha isso. Pois é, por isso eu falei, essa primeira parte da aula é super conceitual. Muitos de vocês estavam imaginando a gente sair debitando, acreditando aqui igual louco, né? Mas isso vai acontecer. Mas para isso vocês precisam entender inicialmente esses conceitos. Isso aqui já garante aqui uma boa pontuação para vocês. Tenho certeza disso. Tá? Porque questão disso sempre tem em prova agora. Tá? E a representação fidedigna, Anderson? Para que a informação possa ser fidedigna, ela precisa ter 3 elementos. Ou 3 atributos, né? Precisa ser completa, neutra e livre de erro. Tudo isso está no material de vocês, tá? Ou seja, o que é uma informação ser completa? Pô, não faltar nada. Ela não ser gerada pela metade, por exemplo. O que é ela ser neutra? Sem viés. Ou seja, olha, não favoreço A nem B. A informação é para atender qualquer pessoa. Né? E livre de erro, ela não pode vir com vícios. Né? Eu não posso ter uma informação gerada cheia de vícios. Agora, um ponto importante. Livre de erro não significa a informação ser precisa ou ser perfeita. Porra, isso aí tá de sacanagem com a minha cara. Tu fala que ela não pode ser livre de erro e fala que ela não pode ser, né? Não tem relação com ser precisa ou exata. Por quê? Porque boa parte das contabilizações envolvem grau de estimativa. E se tem estimativa, eu não garanto 100% de precisão. Não garanto 100% de exatidão. Mas eu vou de acordo com as normas de contabilidade e faço como eu tenho que fazer. Nas provisões, quando nós vamos falar de balanço patrimonial, vamos chegar nesse ponto aqui. Tudo bem para vocês? Ou seja, livre de erro é não ter vícios. Não significa que a informação está 100% exata ou perfeita. Beleza? Tá? Agora, ponto importante. Por que são obrigatórias? Porque, de acordo com o CPC 00, não adianta uma informação ser relevante se ela não for fidedigna. E não adianta uma informação ser fidedigna se ela não for relevante. Então, as duas têm que andar juntas. Ok para vocês? Agora, elas podem ser potencializadas. Como? Se elas tiverem as características de melhoria. Melhoria é o quê? Melhora, potencializa a informação. Aí, alguns professores, né, de concursos mais viciados chamam isso aqui, ó, de cocô TV. Eu detesto o mnemônico, mas o que eu lembro aqui eu coloco. O que é o cocô TV? São 4 características de melhoria que potencializam a informação contábil. Primeira delas, comparabilidade. Parece coerente para vocês que as informações contábeis possam ser comparáveis? O que vocês acham? Por quê? Por que é importante ser uma informação contábil ser comparável para vocês? Exatamente. Como é que eu vou avaliar minha evolução enquanto empresa se eu não puder comparar com os anos anteriores ou comparar com as empresas que estão concorrendo comigo? Então, eu preciso ter a característica de comparabilidade. É a necessidade ou possibilidade da informação contábil gerar informações para comparação. Claro que para isso preciso ter o quê? Consistência. Ué, consistência em quê? Ué, consistência no método de apresentação.
né? Ou seja, por quê? Porque, por exemplo, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Eu tenho 2 tipos de métodos de estoque que são aceitos pela legislação, né? Que é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e o custo médio. Beleza? A gente vai falar sobre isso também mais à frente. Porra, se eu toda hora trocar a metodologia, como é que eu vou ficar comparando com o passar do tempo? Preciso ter consistência. Ou seja, utilizar os mesmos métodos para comparação, ok para vocês? Tá? Outra característica importante, compreensibilidade. As informações contábeis precisam ser compreensíveis. Se eu tenho diversos usuários da informação contábil, parece ser coerente que essas informações contábeis precisam ser compreensíveis a quem quer ler, a quem quer entender, compreender aquelas informações. Claro, é evidente que dependendo do tipo de negócio, parece também ser óbvio que o investidor precisa conhecer um pouco o negócio também. Né? Por quê? Eu vou começar a investir em criptomoeda. O cara não conhece nada de moeda virtual. Porra, aí fica mais difícil, né, o cara acompanhar. Né? Eu vou investir numa empresa de agrícola, fertilizante. Não entendo nada do setor. Porra, aí também é difícil. Mas a compreensibilidade sugere que as informações contábeis sejam compreensíveis para os usuários da informação. Beleza? Ok? Outra característica de melhoria, tempestividade. Repare que ela tem relação ali com a oportunidade, né? Tempestividade. A informação contábil precisa ser gerada no tempo adequado que possibilite a tomada de decisão. Porque às vezes a informação contábil ela é relevante, ela é fidedigna, mas chegou tardiamente para mim. Ou seja, eu não consegui tomar uma decisão por conta de chegar tarde. Ok para vocês? E a verificabilidade é justamente avaliar, né, se a informação contábil representa fidedignamente aquilo que ela se propõe a apresentar. Como assim? Vou olhar o balanço patrimonial de uma empresa, vou ver lá, 30 mil reais de depreciação. Pô, como é que eu cheguei naquele valor? Porra, eu vou lá em nota explicativa, que a gente vai falar também sobre isso. Nota explicativa vai detalhar o método que eu usei, a base de cálculo que eu usei, a vida útil do imobilizado que eu usei, para chegar no cálculo de 30 mil. Isso é verificabilidade. Ok para vocês aqui? Tá? Então, esse aqui é um resumão das nossas características da informação contábil. Isso chove em prova, garanto a vocês, tá? Outros 2 pontos importantes é o seguinte. Caramba, Anderson, tanta burocracia, tanta coisa, né, para gerar uma informação contábil, né? Então, vocês imaginam que para as grandes empresas, gerar esse tipo de informação toda para atender tanta gente, isso requer o quê? Dinheiro, né? Gerar essa informação custa dinheiro, porque eu preciso elaborar as demonstrações contábeis, contratar uma auditoria independente, que não é barato, né? Ter lá uma equipe lá de governança corporativa, ter uma equipe de relação com investidores. Pô, sai caro gerar essa informação. Entretanto, normalmente, ou quase sempre, eu preciso que o benefício gerado por essas informações superem os custos. Ou seja, com uma informação fidedigna, transparente, adequada, foi o que eu falei no início, certamente as suas ações, as ações da empresa vão ser valorizadas, o investidor vai continuar investindo na empresa, os bancos vão continuar emprestando a custos mais baixos, os fornecedores vão continuar te vendendo a prazo. Então, esses benefícios precisam superar os custos de gerar a informação. Se não superar, tem alguma coisa errada aí. Então, por isso que as pequenas e médias empresas têm menos obrigações nesse sentido. As informações contábeis das pequenas e médias empresas são um pouco mais simplificadas. Por quê? Isso gera custo. E o benefício, talvez, para as pequenas e médias empresas não seja suficiente para suplantar esses custos. Tudo bem para vocês aqui? Ok? Tá? Bom, e o último ponto dessa parte, para a gente, né, falar de ativo, passivo, despesa ou receita, né, que é uma parte bem interessante. Atualmente, como o Brasil adota as normas internacionais de contabilidade, o que, na verdade, a contabilidade retrata é a essência econômica da transação e não a sua forma legal. Os meus amigos advogados vão ficar meio chateados, mas a contabilidade
não olha para o seu aspecto formal, olha para a essência econômica da operação. Entretanto, para eu pagar tributo, eu tenho que voltar para a forma. Porra, como assim, Anderson? Infelizmente, a nossa legislação tributária ela não está alinhada com as normas internacionais de contabilidade, porque o foco é diferente. O foco da Receita Federal é arrecadar, 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 arrecadar. Então, mas o que vocês querem dizer com isso, Anderson? O que é a essência econômica prevalecer sobre a forma? Já, já, assim que eu acabar aqui, eu vou apagar o quadro e vou dar a definição de ativo, mas vou dar um spoiler para vocês aqui. Já ouviram falar em contratos de arrendamento, né? Leasing. Formalmente, se eu estabelecer um contrato de leasing formalmente, o que eu tenho? No leasing, o bem é meu ou não? Não. O bem é da arrendadora. A arrendadora é quem detém a propriedade. Eu só detenho o usufruto, a posse. Anderson, eu posso vir adquirir o bem? Até posso no final do contrato, se você exercer a opção de compra e tudo mais. Então, na forma legal, o arrendamento é uma locação. Pronto. Na contabilidade, se esse contrato contiver as características de um ativo, esse bem, embora não seja meu, vai ser ativado no balanço da empresa. Por quê? A contabilidade trabalha com a essência em relação à forma, ou seja, já vou dar as definições de ativo aqui. Se eu tiver um recurso econômico controlado pela empresa, repare que eu falei controlado e não de propriedade. Se eu detiver o controle, que é uma das premissas básicas para ser um ativo, esse cara pode ser ativado. Mas como é que eu vou ativar um item que não é meu? Porque, na verdade, nós vamos falar de bens, direitos e obrigações. Não é um bem, mas é um direito de uso de um bem. Então, ou seja, a essência da operação prevalece sobre a forma. Quando eu for falar de passivos daqui a pouquinho, passivos normalmente são derivados de contratos, de leis, de algum documento, né? Mas os passivos podem ser originados de políticas públicas publicadas por uma empresa, por declarações que ela faz. Ela pode assumir um passivo sem ter um contrato, sem ter uma lei. Ou seja, a essência transcendendo sobre a forma. A forma não deixa de ser importante, mas não é mais, vamos dizer assim, o primordial para registro na contabilidade. Ok para vocês? Beleza? Querem fazer alguma pergunta aqui sobre isso? Fiquem à vontade. Tranquilo? Bom, então a gente vai apagar aqui para fecharmos essa primeira etapa. Vou falar do conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Beleza? Tá? Caramba, Anderson, achei que só ia ter número, né? Falei que não. Falei que número vem daqui a pouquinho, né? Ou mais amanhã. Eu sei que vocês estão dando para ver débito e crédito, eu sei disso. Estou preparando vocês. Domingo vai ser o dia mais lindo, domingo. Tá.
Bom, então para fechar aqui, primeira parte, definições atuais de ativo, passivo, patrimônio líquido, despesas e receitas. Meus amigos, o ativo é todo recurso econômico atualmente sobre a tutela da empresa. Ou seja, o que é um recurso econômico? Todo recurso que tem a possibilidade de gerar algum tipo de benefício econômico, seja pelo uso, seja pela venda. Pergunta, esses ativos aqui que estão aqui, cadeiras, ar-condicionados, computadores, geram caixa para o LAC pelo uso ou pela venda? Pelo uso. Ou seja, então, os ativos não necessariamente produzem benefícios pela venda, mas também pelo uso. Então, ou seja, todo recurso econômico presente que a empresa detém o controle. Repare que eu não uso a expressão propriedade. Ou seja, todo recurso econômico presente controlado pela entidade. Beleza aqui? Ok? Tá? O que é o controle? O controle é ter o poder de utilizar aquele ativo para qualquer coisa que ela quiser fazer. Direcionar o uso do ativo. Então, por exemplo, se eu tenho um bem arrendado, mas que eu direciono o uso daquele ativo, eu tenho o controle. Ok para vocês? Eu não tenho a propriedade, mas eu tenho o controle. Então, o controle é característica essencial para ser um ativo. E derivado de eventos passados. Por quê? Porque não adianta o fato gerador não ter acontecido. Como eu comentei com vocês, a contabilidade trabalha com regime de competência. Então, o fato gerador precisa ocorrer para eu reconhecer como um ativo. Ok para vocês? Então, se a gente for parar a pensar, o recurso econômico é presente. Eu já fiz a venda. Então, eu tenho contas a receber naquele momento. Ou seja, embora eu vá receber no futuro, ele está hoje no meu direito de recebimento. Entendeu a lógica? Igual o passivo que a gente ia falar. O passivo é obrigação presente. Ué, mas se eu tenho um cara para pagar daqui a 90 dias, tá, mas a obrigação está em aberto hoje, de pagar daqui a 90 dias, mas está aberto hoje, entendeu a lógica? Então a obrigação precisa ser hoje de transferir um recurso econômico, isso é um ponto importante. Por que ponto importante? Porque muitos falam de passivo linkando somente a pagar. Pagar. O liquido um passivo pagando. Não necessariamente. Por exemplo, a minha empresa que faz treinamento ou consultoria, na maior parte dos meus trabalhos, eu peço um sinal de 50% para poder começar o trabalho. Eu tenho outro trabalho para fazer, eu falei, cara, para a gente começar, eu preciso fazer um sinal para eu fechar minha agenda aqui para te atender. Quando ele me dá esse sinal, cara, eu tenho obrigação com ele. Concorda? Obrigação de prestar o serviço. Então, gera uma obrigação para minha empresa. Ou seja, e se eu vendesse algum produto e alguém me antecipasse, eu também queria uma obrigação. Mas o quê? De entregar o produto. Consegue perceber isso? Então, a obrigação é de transferir um recurso econômico. Não necessariamente pagar. Pagar faz parte, mas não necessariamente pagar. Tudo bem para vocês aqui? Ok? Então, obrigação presente, de transferir recurso econômico, também derivados de eventos passados. Ou seja, para eu ter uma obrigação hoje, o fato gerador já precisa ter o quê? Ocorrido. Quando nós formos falar de provisões, vai ficar mais claro ainda. Porque quando eu falo de provisões, a nossa norma, ela não permite registrar como passivo fatos geradores que ainda não ocorreram. Tá? Então, o fato gerador já precisa ter ocorrido, derivado de eventos passados. Legal aqui? Beleza? Tá? E um ponto importante, como eu comentei, essa obrigação pode ser legal ou não formalizada. Ou seja, o que é uma obrigação legal? Assinei um contrato aqui com você, obrigação legal. Peguei um empréstimo, obrigação legal. Eu tenho um tributo a ser pago, uma obrigação legal. Agora, se eu tenho uma prática usual de fazer, sei lá, projetos sociais, projetos ambientais, mas que não tem obrigação, mas se ela faz isso com frequência, ela gera o quê? Uma obrigação. Ou seja, a essência sobre a forma. Ok para vocês aqui? Tá? E o patrimônio líquido
que a gente vai falar depois do intervalo, assim, algebricamente falando, é basicamente a diferença dos ativos com os passivos. Então, ou seja, eu tenho os ativos, diminuo os passivos, chego a quem? É meu patrimônio líquido. Mas depois do intervalo, a gente vai mostrar isso graficamente para vocês, para ficar, aí a gente vai começar a trabalhar com alguns numerozinhos aqui. Beleza? Tá? Então, são os valores residuais dos ativos da entidade deduzidos dos passivos. Perguntas até aqui? Fique à vontade aí para fazer. Tranquilo? Mesmo? Beleza? Então vamos lá. Definições de despesa e receitas. Nós, quando formos falar de contas, a gente vai segregar um pouquinho aqui ativo, passivo e patrimônio líquido do que é despesa e receita, tá? Porque ativo, passivo e patrimônio líquido são contas patrimoniais, pertencem ao balanço patrimonial. Despesa e receita são contas de resultado, pertencem à DRE. Amanhã a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças. Talvez, pode ser no final do dia de hoje, mas amanhã com certeza você não fala hoje ainda. Anderson, qual é a classificação de uma despesa? Como é que eu determino uma despesa? A despesa é todo o gasto que a empresa tem que vai diminuir o patrimônio líquido. Por quê? Porque ou ela vai gerar uma diminuição de ativo ou um aumento de passivo. Não entendi. Despesa com salário, por exemplo, é uma despesa que a empresa tem, certo? Agora, se ela pagar no próprio mês, reduz o ativo, sai de caixa. Se ela pagar no mês seguinte, aumenta o passivo. Ela gera o quê? Os salários a pagar. Tudo bem para vocês aqui? Ah, gerei lá, sei lá, assinei contrato de aluguel para vencer todo dia 5 de cada mês. Mas eu assinei o contrato no dia 30. Porra, no dia 30 eu vou ter que reconhecer a despesa com aluguel. Se eu pago só no mês seguinte, aumenta o meu passivo. Se eu pago no mesmo mês, diminui o ativo. Então não tem jeito. A despesa ou vai reduzir o ativo ou vai aumentar o passivo. Agora, ponto importante. Para ser despesa, não posso associar essa saída, né, de caixa a qualquer distribuição aos proprietários de capital. Como assim, Anderson? Uma das destinações do lucro, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, é justamente distribuir dividendos. Ou seja, a empresa, quando é constituída, ela quer o quê? Ter lucro e esse lucro ser distribuído. Essa distribuição de dividendos vai diminuir o patrimônio líquido. Ou pela saída de caixa naquele momento, ou para sair no mês seguinte. Mas se refere ao quê? A uma distribuição de recursos aos proprietários. Então não pode ser o quê? Uma despesa. Mas por que isso? Porque, na verdade, a distribuição de dividendos é o resultado do lucro. E já foi o confronto entre receitas e despesas. Então como é que eu vou chamar de despesa de nova distribuição? Não faz sentido isso. Ok para vocês? Tá? Já a receita é justamente o inverso. A receita, ela vai aumentar o patrimônio líquido. Mas como assim? Vendi mercadorias, receita. Vendi produtos, receita. Prestei serviços, receita. Ou seja, ou eu recebo à vista, ou recebo a prazo, para ser uma receita, aumento o que? Meu ativo, ou, em algumas possibilidades específicas, pela redução do passivo. Porra, mas me dá um exemplo de redução de passivo que vai gerar receita. Te dou duas aqui, de cara aqui. Por exemplo, comprei com você a prazo uma mercadoria. Você negociou comigo R$10.000. Anderson, me paga daqui a 3 meses. Só que, na verdade, você estava precisando de dinheiro. Você só fez essa transação para não perder a transação. Eu precisava de dinheiro hoje. Aí, beleza, você emitiu nota fiscal de 10 mil, eu tenho contas a pagar com você de 10 mil e beleza. Passado um mês, você estava sem caixa. Anderson, se você antecipar o pagamento, te dou um desconto de 10%. Aí eu olhei assim, pô, 10% é né, em um mês? Porra, 10%? Porra, então tiro meus 9 mil lá, ó, pago. Então eu estou liquidando uma dívida de 10, pagando 9. Esses R$1.000 é o quê? Uma receita. Receita? Receita financeira. Desconto recebido. Consegue perceber isso? Tá? Então, ou seja, na redução de passivo, eu consigo gerar uma receita. Outro caso, que também, assim, não é tão rotineiro, mas acontece. Porra, eu tenho uma dívida. Pô, o cara morre, meu irmão. Graças a Deus. Morreu. Ninguém vai me cobrar.
Então eu vou... Ou o Estado, por exemplo, estou devendo um tributo, o Estado concede remissão da dívida, por exemplo. Porra, eu tinha um passivo, cara. Eu tinha um passivo que gerou um ativo. Esse passivo não foi pago. Então, se eu baixar o passivo sem pagar, isso é o quê? Uma receita. Porque esse passivo, quando foi gerado, ele gerou um ativo. Por exemplo, quando eu tive o tributo a pagar, eu tive venda, por exemplo. De faturamento, eu tive lucro. Então, se eu não paguei o passivo, eu tive esse lucro sem pagar. Consegue perceber a lógica? Então, esse lucro sem pagar, parte desse tributo, ele gera uma receita. É uma receita financeira. Por isso que eu falo que a situação econômica é diferente da situação financeira. Essa receita que nós estamos falando aqui é uma receita econômica. Ou seja, não é receita financeira, é receita econômica. Porque, na verdade, o que entra no caixa ou sai do caixa são os 9 mil. Esses 1.000 é uma receita econômica financeira. Tá? Ou seja, desempenho. Porque eu tinha uma dívida de 10, paguei 9. Opa, tive um lucro nessa operação de R$1.000. Mas o caixa despendido foi 9. Consegue perceber a diferença? Então, por isso que eu preciso de ter demonstrações diferentes aqui. Pergunta aí. Sim. 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 Inclusive, hoje em dia... Sim, sim. Na DRE, a gente vai discriminar todos esses tipos de despesas e tipos de receitas que existem, né? Mas é uma receita, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, só para descontrair um pouquinho antes da gente fazer o nosso intervalo, os meus alunos da outra turma já sabem da história já, né? Mas, porra, meu pai emprestava dinheiro para um cara que morava lá perto da gente, quando eu morava com eles ainda. Meu pai sempre foi um cara que, assim, nunca ganhou salário muito alto. Assim, se eu fosse aqui fazer uma equivalência hoje, é como se ele ganhasse, sei lá, R$6.000, R$7.000. É um salário astronômico, né? Meu pai sempre ganhou lá, sempre a casinha própria dele, não tinha dívida e tudo mais. Aí quando eu morava com eles, tinha um vizinho nosso que ganhava 3 vezes mais que isso, ou 4 vezes mais que ele, era da Marinha, Aeronáutica, sei lá. O cara só vivia endividado. Comprava 3 jornais na época. JB, o Dia, Globo, não sei pra que ele lia 3 jornais. Mas a notícia era a mesma, não entendia muito isso. Só vivia pegando fiado com os outros, tá, nunca tinha dinheiro pra nada, né? Enfim, aí papo vai, papo vem, um dia, ele conversando com meu pai, aí ele falou que não tava precisando de R$100 pra pagar a padaria, tava devendo a padaria. O pai, por que isso? Te empresto aqui? O cara, não, porque isso... Aí papo vai, o cara, pá, então tá, vou te pegar, te pago 10% no outro mês. Meu pai, não, que isso? Não, te pago 10%. Aí o pai pegou R$100 do cara, prestou, o cara pagou lá, aí no mês seguinte, 110. Aí meu pai, foi legal, hein? 110, não fiz muito esforço. Aí no mês seguinte, conversando com o coroa, e aí, quer dinheiro emprestar esse mês? Quer dinheiro emprestar esse mês? O coroa, não, cara, não, tem certeza? O cara, não, me dá aí, 200. 220, né? Aí meu pai, porra, tá bom. Mês que vem, quer 500? Cara, não, pô, quer me ferrar? Não, pô, tinha que prestar aqui, 550. Aí começou a ficar cômodo pros dois, né? Papo vai, papo vem, 1.000, 1.100, 2.000, 2.200. Eu falei, pai, vai dar uma merda isso aí. Aí vai ficar, enfim. Fui ignorado, né, fazendo minhas coisas. A dívida estava lá em R$20.000. Aí eu tinha que dar R$2.000 pro meu pai todo mês. Claro, evidente, eu não estava pagando nem mais os juros. Olha, corre atrás, esse coroa aí vai morrer aí. Não, que nada. O coroa morreu, filho. Morreu. O coroa morreu, trabalhar. Minha mãe foi lá no enterro do seu Matias. Seu Matias é o nome do falecido. Falei, pô, Deus abençoe ele lá. Enfim, meu pai triste, né? Chateado. Porra, cheguei à noite em casa. Minha mãe, Anderson, que vergonha. Falei, que foi? Porra. Um monte de parente lá do coroa, amigo. Ninguém chorava, só teu pai chorava no enterro do cara, abraçava com o caixão do cara. Por que você me deixou? Por que você me deixou? E ninguém sabia o motivo daquela história. Só eu. Falei, e aí, que situação, hein, mãe? Que situação. Meu pai lá, abraçado no enterro do cara. Aí queria cobrar dos filhos. Foi cobrar o quê, pai? Tu virou agiota, pô. Vai ser preso junto. Enfim. Ou seja, tem a situação do cara morrer, né? Ou para pagar ou para receber, né? Mas se o cara morre aqui, eu tenho uma dívida, vira receita. Porque eu não liquidei a dívida e eu tive o benefício econômico com aquela dívida que eu tive.
ok para vocês por enquanto? Que horas tem aí? Vamos fazer um intervalo aí? 15 minutos? E a gente volta matando essas questões, aí a gente já começa o segundo capítulo, que seria a aula 2. E, na verdade, como eu vim aqui na última vez e fiquei a semana toda, né, eu fui fatiando as aulas em dias, né? Então, ou seja, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 foi as 2 aulas no sábado, né? Então, o que a gente está fazendo esse intensivão, a gente vai trabalhar com mais aulas aí trepadas ao longo dos